cheiro de café fresco subia pela cozinha da fazenda Santa Rita, enquanto o dia ainda ensaiava seus primeiros raios por trás da Serra da Mantiqueira. Coronel Antônio Mascarenhas, 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina, acordara como sempre, às 5 da manhã, vestira suas calças de brim e a camisa branca que cheirava a sabão de cinza, e descera para o ritual de todo santo dia desde que Dalva partira. 3 anos de solidão que ele carregava como quem carrega um rosário pesado no bolso. A casa grande da fazenda, construída em 1912 pelo avô de Antônio, tinha aquele silêncio denso das manhãs de agosto no interior paulista. O assoalho de peroba rangia sob as botas gastas do coronel, enquanto ele atravessava o corredor rumo à varanda. Pela janela, via-se a neblina baixa, cobrindo os cafezais como um manto branco, e ao longe, o sino da matriz de São João da Boa Vista começava a tocar às 6 horas. Antônio empurrou a porta de madeira maciça e deu de cara com algo inusitado. Um envelope pardo, dobrado ao meio, estava apoiado contra a cadeira de balanço onde Dalva costumava bordar nas tardes de verão. O papel estava úmido do sereno da noite, e não havia nome, não havia selo, não havia nada além daquele retângulo misterioso esperando por ele como uma sentença. O coração de Antônio deu um pulo estranho, em 52 anos de vida, sendo 40 deles naquela fazenda. Ele conhecia cada palmo daquele chão, cada ranger daquela madeira, cada segredo daquelas paredes. Ninguém subia à varanda da casa grande sem que ele soubesse. Ninguém. Com a mão trêmula, e ele odiava perceber que sua mão tremia, pegou o envelope e sentou-se devagar na cadeira. O café esfriava sobre a mesinha de vime. Lá fora, os primeiros pássaros começavam sua algazarra matinal. Antônio respirou fundo, rasgou o papel com cuidado e desdobrou a folha amarelada que estava dentro. A caligrafia era irregular, feita a lápis, com letras que subiam e desciam, como se a mão que escrevia lutasse contra o próprio peso da verdade. Coronel Antônio, o senhor tem uma filha. Ela se chama Helena. Nasceu em 15 de março de 1919. Tem 28 anos agora. Perdoe-me por ter guardado isso por tanto tempo. Perdoe-me pelo que fizemos. Dalva me fez jurar, mas agora que ela também se foi, não posso mais carregar esse peso sozinha. A menina precisa do senhor. Ela sempre precisou. Que Deus nos perdoe a todos. Não havia assinatura. Antônio leu a carta uma vez, 2, 3 vezes seguidas, como se a cada leitura as palavras pudessem mudar de sentido, se reorganizar em algo que fizesse algum maldito sentido. Mas não. As palavras continuavam ali, teimosas, impossíveis, destroçando tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. Uma filha, Dalva. 1919. Os números dançavam em sua cabeça. Em 1919, ele tinha 24 anos e acabara de voltar da capital, onde estudara direito por insistência do pai. Dalva tinha 22, era filha do juiz Rodrigues, morava na casa grande da Rua da Igreja. Eles nem sequer eram noivos ainda. Mal se falavam, na verdade, a não ser nos bailes da sociedade e nas missas de domingo, sempre sob o olhar vigilante das famílias. Como poderia Dalva ter tido uma filha naquele ano? E mais importante, por que raios ele nunca soube? Se você está gostando dessa história de mistérios do interior brasileiro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. De que cidade você está nos assistindo? Deixa nos comentários. O sol já estava alto quando Zé Antônio, o capataz da fazenda, bateu na porta da cozinha, trazendo o relatório da ordenha. Encontrou o patrão ainda sentado na varanda, segurando aquela carta como quem segura um filho morto. Coroné? Chamou Zé Antônio, tirando o chapéu de couro da cabeça. O senhor tá bom? Antônio ergueu os olhos. Zé Antônio trabalhava ali desde menino.
Conhecia o coronel havia 30 anos e jamais o vira com aquela expressão. Uma mistura de pavor, raiva e algo que beirava o desespero. Zé, a voz saiu rouca. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. Pois não, coronel. Quero que você descubra quem deixou esse envelope aqui. Pergunte para os colonos, para os tropeiros, para qualquer alma que tenha passado por essa porteira ontem à noite. Alguém viu alguma coisa. Alguém sempre vê. Zé Antônio pegou o envelope vazio, examinou como se fosse possível extrair alguma verdade daquele papel úmido e assentiu devagar. Pode deixar, coronel. Até o fim do dia eu descubro. Mas não foi preciso esperar até o fim do dia. Eram 4 horas da tarde quando Antônio estava no escritório, cercado por papéis na fazenda que olhava sem ver, a cabeça longe, perdida em 1919, tentando resgatar cada memória daquele ano maldito. Foi quando ouviu o rangido do portão de ferro lá embaixo. Levantou-se, caminhou até a janela, afastou a cortina de renda que Dalva fizera com as próprias mãos. E então a viu. Uma mulher descia da charrete do seu Tomás, o vendedor de queijos que fazia a rota entre São João e Águas da Prata. Ela era magra, usava um vestido cinza simples, desbotado, remendado nos punhos. Um xale escuro cobria-lhe os ombros. Trazia uma trouxa de pano amarrada com um barbante na mão esquerda. Mas foi o rosto dela que arrancou o ar dos pulmões de Antônio. Aqueles olhos, castanhos, amendoados, com aquele brilho esverdeado quando a luz batia de lado. Exatamente como os olhos de Dalva, a mesma curva do queixo. O mesmo jeito de inclinar a cabeça para o lado quando olhava para algo. Como se tivessem arrancado um pedaço de Dalva de 20 e tantos anos atrás e a tivessem colocado ali, viva, impossível, parada no meio do terreiro da sua fazenda. Antônio desceu a escadaria de madeira como um homem que caminha em sonho. Seus passos ecoavam no silêncio pesado da tarde. Quando abriu a porta da frente, ela já estava ali, a 3 metros de distância, olhando para ele com a mesma expressão de quem enfrenta o pelotão de fuzilamento, medo e coragem misturados em partes iguais. Boa tarde, disse ela, e até a voz tinha aquela musicalidade que Dalva tinha. O senhor é o coronel Antônio Mascarenhas? Sou. O silêncio que se seguiu foi denso como melaço. Meu nome é Helena, continuou ela, a voz tremendo nas bordas. Helena Rodrigues da Silva. Rodrigues, o sobrenome de Dalva. Eu recebi uma carta hoje cedo, gaguejou Antônio, e odiou-se por gaguejar, dizendo que eu também recebi uma carta, e então tirou de dentro do xale um envelope amarelado, velho, que parecia ter sido dobrado e desdobrado 1000 vezes ao longo dos anos. Esta aqui, recebi quando tinha 15 anos. Foi minha mãe adotiva quem me deu, no leito de morte dela. Ela estendeu o envelope. Antônio pegou-o com dedos que não pareciam mais pertencer ao seu próprio corpo. Abriu devagar. Dentro havia uma folha de papel timbrado, o timbre da família Rodrigues, que ele reconheceria em qualquer lugar. E a caligrafia, Deus do céu, a caligrafia era de Dalva. Para quem cuidar da minha filha Helena, escrevo esta carta em setembro de 1919, 6 meses após o nascimento da menina. Entreguei aos cuidados de Josefa e Manuel Silva, colonos de confiança que aceitaram criá-la como filha. Paguei-lhes bem. Paguei-lhes o silêncio também. Ninguém pode saber. Papai me mataria. Mamãe morreria de vergonha. A sociedade nos destruiria. Não posso contar nem mesmo a Antônio, o homem que vinha a amar de verdade anos depois. Ele nunca saberia entender. Ninguém entenderia. Se você está lendo isto, é porque Josefa partiu e a menina precisa saber a verdade. Diga a ela que sua mãe a amou. Diga que não houve um único dia em que eu não pensei nela. Diga que, se eu pudesse voltar atrás, teria enfrentado o mundo inteiro para ficar com ela. Perdoe-me, Helena. Perdoe sua mãe covarde. Dalva Rodrigues,
20 de setembro de 1919. As pernas de Antônio fraquejaram. Ele se apoiou no batente da porta. O mundo girava, girava, girava. Dalva, sua Dalva, tinha tido uma filha. Escondera uma filha. Dera a filha. E nunca, em 15 anos de casamento, nunca dissera uma única palavra. Eu não sabia, sussurrou ele, quase sem voz. Juro por Deus que eu não sabia. Eu sei, disse Helena. E havia lágrimas nos cantos daqueles olhos que eram tão parecidos com os de Dalva que doíam de olhar. A carta dela diz isso, que o senhor nunca soube. Mas quem é seu pai, então? A pergunta saiu antes que Antônio pudesse pensar se queria realmente saber a resposta. O rosto de Helena se fechou. Ela apertou o xale contra o corpo como se sentisse frio, embora o dia estivesse quente. Eu não sei o nome dele, disse baixinho. Minha mãe adotiva, Dona Josefa, me disse que foi alguém importante. Alguém que minha mãe biológica conheceu numa festa em Campinas, antes de voltar para São João. Disse que houve violência, que minha mãe não teve escolha. A palavra violência caiu como uma pedra num poço fundo. Antônio sentiu a raiva subir pela garganta feito Billy. Dalva, sua Dalva delicada, de mãos suaves e risada baixa, violentada. E depois forçada a esconder, a mentir, a dar a própria filha, porque a sociedade hipócrita de São João da Boa Vista não toleraria uma moça desonrada, mesmo que a desonra não tivesse sido escolha dela. Entre, disse ele, afastando-se da porta. Por favor, entre. Helena hesitou, olhou para a casa grande, para aquele casarão de 2 andares, que devia parecer um palácio para uma moça criada na colônia. Então, expirando fundo como quem se prepara para mergulhar em águas profundas, subiu os 3 degraus e entrou. A sala de visitas cheirava a cera de abelha e alfazema. Os móveis eram escuros, pesados, do tipo que passa de geração em geração. No aparador, fotografias emolduradas. Antônio e Dalva no dia do casamento, em 1932. Dalva com um vestido claro no jardim. O casal na frente da igreja matriz. Helena parou diante das fotografias como se tivesse levado um soco. É ela, murmurou. Meu Deus, é ela mesmo. Sente-se, pediu Antônio, indicando o sofá. Por favor. Ela sentou-se na beirada, com a postura rígida de quem não está acostumada a sentar em sofás forrados de veludo. Antônio serviu 2 copos de água fresca da moriga de barro. Sentou-se na poltrona em frente. E pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrara Dalva no cemitério da Matriz, sentiu que ela estava ali na sala com eles. Sua presença era quase tátil, quase audível, como se estivesse sussurrando. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Me conta, disse ele, a voz mais firme agora. Me conta tudo o que você sabe. E Helena contou. Contou que crescera na casa do Silva, na colônia da fazenda Boa Esperança, a 20 quilômetros dali. Que Josefa e Manuel a criaram com amor, mas sempre com aquele segredo pesado pairando sobre a família. Que aos 15 anos, quando Josefa adoeceu de um mal do pulmão e percebeu que não passaria do inverno, chamou Helena, entregou-lhe a carta amarelada e disse: Você precisa saber de onde veio. Contou que descobriu naquele dia terrível de julho de 1934 que não era filha de sangue do Silva, que sua mãe verdadeira era Dalva Rodrigues, filha do juiz, casada com o coronel Mascarenhas, que sua mãe biológica morava a apenas 20 quilômetros de distância e Helena jamais soubera. Eu quis procurá-la, disse Helena, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto. Juro que quis, mas papai Manuel me fez prometer que não faria isso. Disse que destruiria a vida dela, que a sociedade a massacraria, que o senhor talvez não entendesse. Então eu guardei a carta, guardei e sofri em silêncio. E quando Dalva morreu, perguntou Antônio,
a voz embargada. Eu soube, todos souberam. O enterro da esposa do coronel Mascarenhas foi notícia em 3 cidades. Eu fui ao cemitério uma semana depois, de madrugada para ninguém me ver. Levei flores do campo. Fiquei ali, na frente do túmulo dela, e disse tudo o que nunca pude dizer. Que a perdoava, que a amava, que entendia. O silêncio que caiu sobre a sala era do tipo que dói nos ouvidos. Mas então, retomou Antônio, se você decidiu nunca aparecer, por que está aqui agora? Helena abriu a trouxa de pano que trouxera. De dentro tirou um envelope, não o velho e amarelado, mas um novo, branco com sua caligrafia na frente. Porque recebi isto 3 dias atrás. Foi deixado debaixo da minha porta de madrugada, assim como o senhor recebeu a sua hoje. Antônio pegou a carta. A caligrafia era a mesma da carta que recebera pela manhã. Irregular, trêmula, feita a lápis. Helena está na hora de reivindicar seu lugar. Seu pai merece saber a verdade. E você merece saber quem realmente destruiu sua família. Vá até a fazenda Santa Rita. Mostre a carta de Dalva. Não tenha medo. A verdade está em São João da Boa Vista, escondida onde ninguém ousa olhar, no cofre da sacristia da Igreja Matriz. Pergunte ao padre Augusto sobre o registro de 1919. Ele sabe de tudo. Sempre soube. Antônio leu e releu aquelas palavras. Padre Augusto. O mesmo padre que casara ele e Dalva. O mesmo que dera a extrema unção a ela quando o câncer a levou. O mesmo que, por 40 anos, fora confessor das famílias mais importantes de São João da Boa Vista. Quem escreveu isso? Perguntou Antônio, sentindo a raiva crescer novamente. Não sei, respondeu Helena. Mas quem quer que seja, sabe coisas que ninguém mais deveria saber. Lá fora, o sino da matriz começou a tocar às 6 da tarde. O som ecoava pela serra, triste e longo, como um aviso ou uma sentença. Antônio levantou-se, caminhou até a janela, olhou para o céu que começava a ganhar tons de laranja e rosa. Padre Augusto, disse ele mais para si mesmo do que para Helena. Se ele sabe de alguma coisa e escondeu de mim por todos esses anos... Não terminou a frase. Não precisava. Helena levantou-se também, incerta, as mãos nervosas segurando o chale. Eu não vim aqui para causar problema, coronel, disse ela baixinho. Eu vim porque pensei que o senhor tinha o direito de saber. Mas se o senhor quiser que eu vá embora, eu vou. Eu sobrevivi 28 anos sem ter um pai. Posso sobreviver o resto da vida também. Antônio virou-se. Olhou para aquela moça magra, de vestido simples, que tinha os olhos da mulher que ele amara por 15 anos. Olhou e viu todas as tardes do domingo que Helena passara sozinha, enquanto ele e Balva iam à missa. Viu todos os aniversários não celebrados. Viu todos os abraços que nunca foram dados. Você não vai a lugar nenhum, disse ele, a voz firme e quase áspera. Você vai ficar aqui. Essa é sua casa tanto quanto foi de Dalva. Mas o senhor nem me conhece, nem sabe se eu tô falando a verdade. Eu olho para você e vejo ela, disse Antônio, e pela primeira vez em 3 anos, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Vejo cada detalhe dela em você. Não preciso de mais prova nenhuma. E mesmo se precisasse, essa carta aqui, ele levantou a carta amarelada de Dalva. É a caligrafia dela. Eu conheço cada curva dessas letras. Helena cobriu o rosto com as mãos e desabou em soluços. Eram 28 anos de dor, rejeição, segredos e solidão saindo de uma vez. Antônio deu 2 passos à frente. Hesitou por um segundo e então a puxou num abraço desajeitado, mas sincero. Perdoa ela, sussurrou Helena contra o ombro dele. Por favor, perdoa ela. Ela não teve escolha. Eu perdoo, disse Antônio, e percebeu com surpresa que era verdade. Eu perdoo ela, e perdoo você, e perdoo a mim mesmo por não ter percebido. Mas tem alguém que não vou perdoar facilmente. Quem?
Quem quer que tenha feito isso com ela? Quem quer que tenha forçado ela a escolher entre a filha e a vida em sociedade? E o padre que guardou esse segredo como se fosse dele para guardar. Antônio soltou Helena e caminhou até o aparador. Pegou o chapéu de feltro preto que usava para sair. Já estava escurecendo lá fora, mas não importava. Vou até a matriz, anunciou. Vou conversar com o padre Augusto agora. Agora? Mas já tá quase noite. Não me importa se for meia-noite. Esse homem me deve uma explicação. Me deve uma explicação há 28 anos. Helena deu um passo à frente, o medo estampado no rosto. E se descobrir coisas que não quer saber? Antônio parou na porta, virou-se, olhou para aquela moça que era sua filha, e sentiu um misto de amor desesperado e fúria assassina. Então vou saber, disse ele, porque pior do que saber a verdade é viver na mentira. E eu já vivi 28 anos na mentira. Não vou viver nem mais um dia. E saiu. O cavalo estava no estábulo. Antônio selou ele mesmo, sem chamar nenhum dos colonos, com as mãos trêmulas de adrenalina. Montou e tocou o animal em direção à cidade. O caminho de terra batida cortava a fazenda, descia a colina, passava pela ponte de madeira sobre o ribeirão, subia até a rua principal de São João da Boa Vista. A noite caíra de vez quando Antônio amarrou o cavalo em frente à igreja matriz. A construção imponente, de pedra e cal, erguia-se no alto da praça principal, como sempre estivera, sólida, eterna, guardiã de segredos que ninguém ousava questionar. Antônio subiu os degraus de pedra, empurrou a porta pesada de madeira. A igreja estava vazia, iluminada apenas pelas velas do altar e por 2 lamparinas nas laterais. O cheiro de incenso e cera impregnava o ar. Padre Augusto, chamou, a voz ecoando pelas abóbadas. Padre Augusto, eu sei que o senhor está aqui. Houve um ruído vindo da sacristia. Passos lentos. E então o padre apareceu, alto, magro, o hábito preto empoeirado, os óculos redondos refletindo a luz das velas. Devia ter uns 70 anos agora, o cabelo completamente branco, a postura ainda ereta. Coronel Mascarenhas, disse o padre, a voz calma, quase tediosa. Que surpresa vê-lo aqui a essa hora. Surpresa é o senhor ainda ter coragem de me olhar nos olhos, retrucou Antônio, subindo os degraus do altar. O padre franziu a testa. Não entendo. Não entende? Antônio tirou do bolso a carta amarelada de Dalva. Então deixe eu refrescar sua memória. 1919. Dalva Rodrigues. Uma menina chamada Helena. Um segredo que o senhor guardou por quase 30 anos. A expressão do padre mudou. Por uma fração de segundo, o medo percorreu aqueles olhos escuros. Então ele recuperou a compostura. Coronel, acho melhor conversarmos na sacristia. Acho melhor conversarmos aqui mesmo, na frente de Deus e de quem mais queira ouvir. Há coisas que não devem ser ditas em voz alta. E há coisas que não devem ser escondidas, rebateu Antônio, a voz subindo. O senhor sabia, desde o começo o senhor sabia que Dalva teve uma filha. Sabia e nunca me contou. Nem quando eu casei com ela, nem quando ela morreu. Nunca. O padre Augusto suspirou, tirou os óculos, limpou as lentes com a barra do hábito, colocou-os de volta. Sente-se, coronel, disse, apontando para o primeiro banco. É uma história longa. Não quero sentar, quero respostas. E terá, garantiu o padre, a voz agora carregada de cansaço. Mas como eu disse, é uma história longa. E se quer saber mesmo a verdade, vai precisar de mais do que essa carta. Vai precisar ver o registro. Que registro? O padre virou-se e caminhou em direção à sacristia. Antônio seguiu, o coração batendo como tambor de guerra. A sacristia era pequena, cheirava a mofo e cera. Numa parede havia um armário alto de madeira escura.
O padre pegou uma chave que trazia numa correntinha no pescoço. Abriu o armário. Dentro, livros. Dezenas de livros grossos, encadernados em couro, empoeirados, registros paroquiais que datavam de mais de um século. O padre pegou um dos livros, o de 1919, e o colocou sobre a mesa. Abriu numa página marcada com uma fita vermelha. Apontou para uma entrada. Leia, disse simplesmente. Antônio se inclinou. À luz fraca da lamparina, leu. Batismo de Helena, filha de Dalva Rodrigues, nascida em 15 de março de 1919. Pai não declarado. Batizada em cerimônia privada em 20 de março de 1919. Entregue aos cuidados de Josefa e Manuel Silva. Presente na cerimônia: Juiz Sebastião Rodrigues, Dona Amélia Rodrigues, Padre Augusto Ferreira. E embaixo, numa letra diferente, uma anotação. Pedido de sigilo absoluto. Ordem do Dr. Olavo Mendes, sob pena de consequências. Antônio leu o nome 3 vezes. Dr. Olavo Mendes, o médico mais importante de São João da Boa Vista. Dono da Santa Casa, amigo do governador. Homem de influência e poder que se estendia por todo o estado de São Paulo. E na mesma hora, como um raio de luz atravessando uma cortina espessa, Antônio entendeu. Dr. Olavo Mendes fora convidado especial na festa da família Rodrigues em Campinas, em 1918. Antônio se lembrava porque o próprio juiz comentara, orgulhoso, que conseguira trazer o ilustre médico para ser padrinho de batismo do sobrinho. Dalva estava lá, tinha 21 anos. Era bonita, inocente, confiante. Foi ele. Sussurrou Antônio, a voz quebrada. Foi o Dr. Olavo Mendes. O padre Augusto fechou o livro com cuidado. Não posso confirmar nem negar, disse baixinho. Mas posso dizer que o juiz Rodrigues me procurou em março de 1919, desesperado, pedindo que eu batizasse a criança em segredo e encontrasse uma família para ficar com ela. Disse que se alguém soubesse, a reputação da filha estaria destruída. Disse que o Dr. Olavo era homem poderoso demais para ser confrontado. E que se eu contasse a alguém, inclusive ao futuro marido de Dalva, haveria consequências terríveis para todos os envolvidos. E o senhor aceitou. Antônio cuspiu as palavras. O senhor, um homem de Deus, aceitou esconder um crime. Eu protegi uma moça inocente, retrucou o padre. E pela primeira vez havia emoção em sua voz. Protegi uma criança. Se a verdade viesse à tona naquela época, Dalva teria sido expulsa de casa, marcada, destruída. Ninguém ia acreditar que houve violência. Iam dizer que ela se ofereceu, que provocou, que mereceu. E a menina, Helena, ia crescer com o estigma de bastarda, filha da vergonha. Então o senhor decidiu que era melhor ela crescer sem mãe nenhuma? Decidi que era melhor ela crescer viva e saudável do que morta de fome e vergonha nas ruas. Antônio quis bater no padre. Quis derrubar aquela estante, queimar aqueles registros, gritar até perder a voz. Mas uma parte dele sabia, com uma clareza dolorosa, que o padre não estava totalmente errado. Em 1919, numa cidade conservadora como São João da Boa Vista, uma moça violentada era vista como desonrada. E uma criança nascida fora do casamento era condenada antes mesmo de respirar o primeiro ar. E o Dr. Olavo? Perguntou Antônio, forçando as palavras pela garganta apertada. O que aconteceu com ele? Morreu, disse o padre. Em 1943, ataque do coração. Foi enterrado como herói, benfeitor da cidade, homem de bem. Herói, repetiu Antônio, amargo. Um estuprador enterrado como herói. O padre não respondeu. Não havia resposta possível. Antônio pegou o livro de registros, fechou-o com força. Olhou para o padre Augusto e viu pela primeira vez um homem velho e cansado que carregara segredos demais por tempo demais. Alguém mais sabe disso? Perguntou. O juiz levou o segredo para o túmulo. Dona Amélia também.
Os Silva mantiveram a promessa. E eu, o padre suspirou, eu mantive o confessionário como deve ser mantido. Então quem mandou essas cartas? Quem está tentando expor tudo isso agora? O padre balançou a cabeça. Não faço ideia, coronel. Mas quem quer que seja, conhece os detalhes. E talvez ache que chegou a hora da verdade. Antônio virou-se e saiu da sacristia sem mais uma palavra. Atravessou a igreja com passos longos, empurrou a porta, desceu os degraus. A praça estava deserta. Apenas o vento frio da noite e o som distante de um cachorro latindo. Montou no cavalo e voltou para a fazenda com a alma em frangalhos e a cabeça fervendo de raiva, dor e uma pergunta que não o largava. Quem mandara aquelas cartas? E por que agora, 3 anos depois da morte de Dalva? Mas o que Antônio ainda não sabia, e descobriria em breve, era que a verdade sobre 1919 ia muito além do que ele imaginava. E que alguém, em algum lugar de São João da Boa Vista, estava pronto para revelar não apenas o que aconteceu com Dalva, mas toda a rede de mentiras e poder que sustentava as famílias importantes da cidade. A tempestade estava apenas começando. Quando Antônio voltou para a fazenda Santa Rita, já passava das 10 da noite. A lua cheia iluminava o caminho de terra batida e o casarão se erguia no alto da colina, como um navio ancorado no mar de cafezais. Havia luz acesa na cozinha. A lamparina que ele deixara para Helena não se sentir sozinha naquela casa de estranhos. Ele amarrou o cavalo no estábulo, deu-lhe água e aveia e caminhou devagar até a casa. Seus passos no cascalho pareciam gritos no silêncio da noite. Quando empurrou a porta da cozinha, encontrou Helena sentada à mesa, uma xícara de café frio entre as mãos, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Conseguiu falar com o padre?" perguntou ela, a voz rouca. Antônio tirou o chapéu, pendurou-o no prego atrás da porta, puxou uma cadeira e sentou-se pesadamente. De repente sentiu o peso de cada um dos seus 52 anos. "Consegui", disse, "e descobri coisas que preferia nunca ter sabido." Ele contou tudo: o registro paroquial, a anotação sobre o sigilo, o nome do doutor Olavo Mendes, a festa em Campinas, a violência que Dalva sofrera e que ninguém, absolutamente ninguém, tivera coragem de denunciar, porque o homem era poderoso demais, importante demais, protegido demais. Helena ouvia com as mãos tremendo ao redor da xícara. Quando Antônio terminou, ela ficou em silêncio por longos minutos, apenas olhando para o nada, processando. "Então foi isso", murmurou finalmente. "Minha mãe foi violentada por um homem importante e tiveram que esconder. Tiveram que me esconder. Não porque não te amassem", disse Antônio, e percebeu que acreditava nisso. "Mas porque a sociedade era cruel. Ainda é cruel. Só mudou de nome as crueldades." Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. "O senhor me odeia? Por existir? Por ser o resultado disso?" A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele olhou para aquela moça, sua enteada, sua filha do coração, sua responsabilidade que chegara tarde demais, e sentiu algo estranho apertar seu peito. "Não", disse com firmeza. "Eu não te odeio. Não é culpa sua ter nascido. E se Dalva te deu à luz, se carregou você por 9 meses, mesmo sabendo que teria que te entregar, é porque ela te amou. Do jeito que ela pode. Do jeito que deixaram ela amar." Helena desabou em soluços novamente. Antônio levantou-se, rodeou a mesa, pousou a mão no ombro dela com a mesma delicadeza com que tocaria uma ave ferida. "Você vai ficar aqui", disse, "comigo, nessa casa. Esse é seu lugar agora. Mas e as pessoas? O que vão dizer? Que digam o que quiserem. Eu sou o coronel Antônio Mascarenhas. Essa é minha terra, minha casa, e se eu digo que você fica, você fica." Pela primeira vez desde que chegara, Helena esboçou algo parecido com um sorriso.
Era fraco, trêmulo, mas era um sorriso. Obrigada, sussurrou. Obrigada por acreditar em mim. Antônio assentiu, pegou a lamparina da mesa. Vem, vou te mostrar seu quarto. Ele a conduziu escada acima, pelo corredor de assoalho rangente, até um quarto no fim do corredor. Era o quarto de hóspedes, mas havia anos que ninguém o usava. Tinha uma cama de casal com colcha de crochê, um guarda-roupa de jacarandá, uma mesinha com jarra e bacia para lavar o rosto. Pela janela via-se a serra ao longe, recortada contra o céu estrelado. Amanhã cedo, eu peço para Nazaré, a cozinheira, trazer lençóis limpos e arrumar tudo direito, disse Antônio. Mas por hoje, acho que serve. Serve sim, disse Helena, olhando ao redor como se estivesse num palácio. Serve muito bem. Antônio ia sair quando ela chamou. Coronel, ele parou na porta. Pode me chamar de Antônio, ou, se quiser, de pai. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Boa noite, pai, disse ela, testando a palavra na língua como quem prova um alimento novo. Boa noite, filha. E pela primeira vez em 28 anos, aquela palavra, filha, foi dita dentro daquela casa. Os dias seguintes foram estranhos para ambos. Antônio não estava acostumado a ter companhia depois de 3 anos de solidão viúva. Helena não estava acostumada a viver numa casa grande, com empregados, com talheres de prata e porcelana fina. Eles circulavam um ao redor do outro como 2 animais selvagens, aprendendo a dividir o mesmo território. Mas aos poucos, com a lentidão das coisas que precisam de tempo para criar raízes, começaram a construir uma rotina. Helena acordava cedo, hábito dos anos na colônia, e descia para ajudar Nazaré na cozinha. A princípio, a cozinheira, uma senhora gorda e desconfiada de 60 anos, a olhava de soslaio. Quem é essa moça que o coroné trouxe? Perguntava para os outros empregados. Mas quando viu Helena lavar a louça sem reclamar, varrer o chão de barro batido, acender o fogão a lenha com a mesma habilidade de quem fez isso a vida inteira, Nazaré começou a amolecer. Você sabe fazer pão de queijo? Perguntou Nazaré no 3º dia. Sei sim, dona Nazaré. Aprendi com minha mãe, com dona Josefa. Então me ajuda aqui, que minhas costas estão doendo demais para sovar essa massa. E foi assim, entre fornadas de pão e panelas de feijão, que Helena começou a encontrar seu lugar. Antônio, por sua vez, observava de longe. Via a filha, e ele já pensava nela como filha, se mover pela casa com aquela mistura de timidez e determinação. Via os gestos que eram de Dalva, a forma como ela prendia o cabelo atrás da orelha, como inclinava a cabeça quando pensava, como mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Algumas tardes, quando o trabalho na fazenda permitia, Antônio voltava mais cedo para casa. Sentava-se na varanda com um café e chamava Helena para conversar. Me conta sobre tua vida na colônia, pedia. E Helena contava sobre Josefa e Manuel, que a criaram com amor, mas sempre com aquele segredo pesado no ar. Sobre as plantações de milho, as galinhas no terreiro, as noites frias de junho, quando cobertores nunca eram suficientes. Sobre os bailes da roça, as festas de santo, os casamentos na capela. Sobre como aprender a ler com o professor itinerante que passava de colônia em colônia. Sobre os livros que pegava emprestado e lia à luz de vela até madrugada. Você gosta de ler? Perguntou Antônio surpreso. Gosto. É a única coisa que me fazia esquecer que eu era diferente das outras meninas. Diferente como? Helena deu de ombros. Não sei explicar. Só diferente. Como se tivesse uma parte de mim que não encaixava. Agora eu sei por quê. Antônio ficou em silêncio.
mexendo o café com a colherinha de prata. Dalva também adorava ler, disse finalmente. Tinha uma biblioteca inteira só dela. Tá tudo lá ainda, no quarto que era dela. Se você quiser, pode pegar os livros. Os olhos de Helena se iluminaram. Posso mesmo? Claro, o que é dela é seu agora. Naquela mesma tarde, Antônio abriu pela primeira vez em 3 anos o quarto que fora de Dalva. O cheiro de alfazema ainda impregnava o ar. Os vestidos ainda estavam no armário. A escova de cabelo ainda tinha fios loiros presos nas cerdas. E na estante, dezenas de livros. Romances franceses, livros de poesia, tratados de história. Helena entrou devagar, com a reverência de quem entra numa igreja. Era aqui que ela dormia? Perguntou baixinho. Era. Passou os últimos meses aqui, quando a doença piorou. Eu dormia na cadeira ali do canto, para ficar perto. Helena passou os dedos pela colcha de crochê, pelas cortinas de renda, pelos livros na estante. Pegou um volume de poesias de Castro Alves, abriu-o. Na primeira página, uma dedicatória em letra cursiva. Para Dalva, que ama as palavras tanto quanto eu. Com carinho, papai. Natal de 1925. O avô dela, disse Antônio, o juiz Sebastião, morreu em 1930. Helena fechou o livro com cuidado, apertou-o contra o peito. Posso levar este? Pode levar todos que quiser. Ela escolheu 3 livros, abraçou-os como se fossem tesouros. E saiu do quarto com um sorriso pequeno, mas real. Antônio ficou ali parado mais alguns minutos, olhando ao redor. Sentiu Dalva ali, quase palpável, quase audível. E pela primeira vez, permitiu-se ficar bravo com ela. Bravo por ter escondido. Bravo por não ter confiado nele. Bravo por ter morrido sem contar a verdade. Mas no fundo, muito no fundo, ele sabia. Dalva fizera o que achava que devia fazer para proteger a todos. Mesmo que isso significasse destruir um pedaço de si mesma no processo. Se você está emocionado com essa história, deixa um like aqui embaixo. Você conseguiria viver nessa época com tantos segredos e julgamentos? Conta pra gente nos comentários. Foi na sexta-feira, uma semana depois da chegada de Helena, que a cidade começou a falar. Dona Carminha, dona da venda na praça principal, espalhou para quem quisesse ouvir. O coronel Mascarenhas trouxe uma moça para morar com ele. Uma moça da colônia. Ninguém sabe quem é, mas eu acho muito estranho. Um homem viúvo com uma moça jovem dentro de casa. Muito estranho mesmo. A fofoca se espalhou como fogo em pasto seco. Na missa de domingo, os cochichos começaram antes mesmo do padre subir ao altar. Quando Antônio entrou na igreja com Helena ao lado, o silêncio que caiu sobre os fiéis foi pesado como chumbo. Eles sentaram-se no banco da frente, onde os Mascarenhas sempre sentavam. Helena mantinha os olhos baixos, as mãos apertando o terço que fora de Josefa. Antônio, pelo contrário, olhava ao redor com uma expressão desafiadora, quase pedindo para alguém dizer alguma coisa. Ninguém disse, mas os olhares diziam tudo. Após a missa, na saída da igreja, Dona Carminha não desistiu. Aproximou-se com sua cara de víbora satisfeita. Bom dia, coronel. Que surpresa vê-lo acompanhado, disse com falsa doçura. Não vai nos apresentar a moça? Antônio colocou a mão protetora nas costas de Helena. Esta é Helena, disse com voz clara para que todos ao redor ouvissem. Minha enteada, filha de Dalva. O efeito foi imediato. Dona Carminha arregalou os olhos. As outras senhoras na escadaria da igreja se entreolharam, incrédulas. Alguns homens franziam as testas, confusos. Filha de Dona Dalva? Repetiu Dona Carminha. Mas vocês não tiveram filhos? Dalva teve uma filha antes de casar comigo, explicou Antônio. Cada palavra uma pedra tirada. Uma filha que foi criada por outra família. Agora ela voltou para o lugar que é dela. Minha casa, e eu espero que todos aqui a tratem com o respeito que merece. O silêncio era absoluto.
Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Foi então que uma voz se ergueu do meio da pequena multidão. Eu acho muito bonito isso, coronel. Fazer justiça depois de tanto tempo. Era Dr. Tomás, o médico novo que chegara à cidade havia 2 anos para substituir o falecido Dr. Olavo Mendes. Um homem jovem, talvez 30 e poucos anos, cabelos escuros, olhos gentis. Ele se aproximou, estendeu a mão primeiro para Antônio, depois para Helena. Dr. Tomás Ferreira apresentou-se. Seja bem-vinda a São João da Boa Vista, senhorita Helena. Helena apertou a mão dele com gratidão nos olhos. Obrigada, doutor. Dona Carminha bufou, virou-se e desceu as escadas pisando duro. Outras senhoras a seguiram, mas alguns ficaram. Dr. Tomás, sua esposa Dona Laura, o professor da escola, alguns comerciantes. E todos cumprimentaram Helena com educação genuína. Na volta para a fazenda, dentro da charrete, Helena finalmente falou. Por que o senhor contou? Podia ter inventado qualquer coisa. Porque mentira não resolve nada, respondeu Antônio, tocando as rédeas. Dalva viveu na mentira a vida toda. Eu não vou fazer você viver assim também. Mas agora a cidade inteira vai saber. Que saiba, a verdade é que você é minha filha. E quem não gostar, que engula seco. Helena sorriu. Era um sorriso pequeno, mas cada dia ficava um pouco maior, um pouco mais fácil. Os dias se transformaram em semanas. Maio virou junho. O frio da serra começou a apertar de verdade, e as noites pediam cobertas de lã e fogo na lareira. Helena estava diferente. Comia melhor, dormia melhor, até o rosto tinha ganhado um pouco de cor. Ela ajudava na cozinha, cuidava da horta, alimentava as galinhas. Mas o que mais gostava mesmo era de ficar na biblioteca, lendo os livros de Dalva. Às vezes, Antônio a encontrava lá, enrolada no chale, um livro aberto no colo, os olhos perdidos nas páginas. Esse daí é bom? Perguntava. É triste, respondia Helena, mas bonito. Fala de uma mulher que teve que escolher entre o amor e o dever. Dalva adorava esses livros tristes, comentava Antônio com um meio sorriso. Acho que ela entendia essas mulheres, dizia Helena baixinho, porque ela foi uma delas. E Antônio não tinha o que responder, porque era verdade. Foi numa terça-feira fria de junho que a segunda carta chegou. Antônio estava no escritório, revisando os livros da fazenda, quando Zé Antônio bateu na porta. Coroné, tem um envelope aqui. Tava na porteira do curral. Ninguém viu quem deixou. O coração de Antônio gelou. Pegou o envelope, o mesmo papel pardo, a mesma caligrafia irregular a lápis. Abriu com dedos trêmulos. Coronel Antônio, a verdade que você descobriu é só o começo. Dr. Olavo Mendes não foi o único. Houve outras moças, outras famílias que silenciaram. Os registros estão guardados num lugar que você conhece bem. A casa que foi do juiz Sebastião Rodrigues, na Rua da Igreja. No sótão, numa caixa de metal com as iniciais SR. Vá até lá antes que alguém destrua as provas. Antes que a história se repita. E leve Helena com você. Ela merece saber tudo. Antônio leu e releu aquelas linhas. Outras moças. Outros crimes escondidos. Uma caixa no sótão da casa do juiz Sebastião. Casa que agora pertencia ao sobrinho dele, o advogado doutor Mário Rodrigues. Um homem sisudo e carrancudo, que raramente conversava com alguém. Zé, chamou Antônio. Sela 2 cavalos. Eu e Helena vamos à cidade. Agora, coroné. Mas vai chover. Não me importa se vai cair granizo. Vamos agora. Ele subiu, bateu na porta do quarto de Helena. Ela abriu com um livro na mão, surpresa. Chegou outra carta, disse Antônio. E precisamos ir à cidade. Agora. O medo passou pelos olhos dela, mas foi substituído por determinação. Vou pegar meu chale.
Cavalgaram sob um céu carregado de nuvens cinzentas. O vento frio cortava o rosto e trazia cheiro de chuva. Quando chegaram à rua da igreja, a casa do falecido juiz Sebastião se erguia imponente. Um sobrado colonial de 2 andares, pintado de branco e amarelo, com sacadas de ferro trabalhado. Antônio amarrou os cavalos e subiu os degraus da entrada. Bateu com força na porta. Quem atendeu foi Dr. Mário Rodrigues em pessoa. Alto, magro, cabelos pretos riscados de branco, expressão permanentemente azeda. Coronel Mascarenhas, disse com frieza. Que surpresa! Doutor Mário, preciso falar com o senhor. É urgente. O advogado olhou para Helena com desconfiança. Sobre o quê? Sobre seu tio, sobre o Dalva, e sobre coisas que estão guardadas no sótão desta casa. A expressão de Dr. Mário mudou. Ficou pálido, os olhos se estreitaram. Não sei do que está falando. Sei que sabe, insistiu Antônio. E ou o senhor me deixa entrar, ou eu arrombo essa porta. Escolha. Houve um longo silêncio. Então Dr. Mário deu um passo para trás. Entre, mais rápido. Não quero escândalo. Eles entraram. A casa cheirava a mofo e passado. As paredes estavam cobertas de retratos antigos. Juízes, desembargadores, doutores. Toda a linhagem dos Rodrigues, olhando do alto de suas molduras douradas. Dr. Mário os conduziu escada acima por um corredor estreito, até uma porta baixa que dava para o sótão. Pegou uma chave do bolso, abriu-a com relutância. O que vocês procuram está aí dentro, disse. Eu nunca tive coragem de mexer. Só achei essa caixa quando meu tio morreu. Estava escondida atrás das malas velhas. Li alguns papéis e guardei tudo de volta. Algumas verdades não devem vir à tona. Todas as verdades devem vir à tona, retrucou Antônio. Ele pegou a lamparina que Dr. Mário ofereceu e entrou no sótão com Helena atrás. O lugar era apertado, empoeirado, cheio de móveis velhos e caixas empilhadas. Mas lá no fundo, encostada na parede, estava uma caixa de metal com as iniciais SR gravadas na tampa. Antônio se ajoelhou, abriu a caixa. Dentro, documentos, dezenas deles. Cartas, certidões, registros escritos à mão e um caderno de capa preta, com a caligrafia firme do juiz Sebastião. Antônio pegou o caderno, abriu na primeira página. Registro pessoal, juiz Sebastião Rodrigues, 1910 a 1930. Ele folheou e então começou a ler em voz alta, para que Helena pudesse ouvir. Março de 1919. Dalva voltou de Campinas grávida. Diz que foi o Dr. Olavo Mendes, na festa do compadre. Diz que ele a embebedou e a forçou. Não posso denunciá-lo. Ele é poderoso demais. Destruiria nossa família. Falei com o padre Augusto. Decidimos que o melhor é entregar a criança a uma família de confiança. Dalva chorou dias seguidos, mas é o melhor. Tem que ser. A voz de Antônio tremeu, mas ele continuou. Junho de 1921. Soube que Dr. Olavo fez o mesmo com a filha do comerciante Silva. A moça se suicidou. Jogou-se no rio. A família disse que foi acidente. Eu sei que não foi. Agosto de 1924. Mais uma. A sobrinha do farmacêutico. Dessa vez a família conseguiu casar a moça rápido com um primo. Fingiram que o filho era prematuro. Dr. Olavo continua impune, intocável. Dezembro de 1928. Confrontei o Dr. Olavo numa reunião do clube. Disse que eu sabia. Ele riu na minha cara. Disse que se eu contasse a alguém, destruiria minha carreira, minha família, tudo. E eu acreditei. Deus me perdoe, mas eu acreditei. Antônio parou de ler. As mãos tremiam tanto que quase deixou o caderno cair. Helena estava chorando silenciosamente ao lado dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto empoeirado. Ele sabia, sussurrou Antônio. O juiz sabia de tudo e não fez nada. Tinha medo, disse Helena, a voz embargada. Tinha medo e escolheu proteger a si mesmo. Antônio fechou o caderno, olhou para as outras cartas na caixa.
Haviam pelo menos 5 casos documentados. 5 moças cujas vidas foram destruídas. 5 famílias que silenciaram por medo ou vergonha. Precisamos levar isso, disse Antônio. Precisamos mostrar para a cidade inteira o que esse homem fez. Não. A voz de Dr. Mário ecoou atrás deles. Ele estava na entrada do sótão, pálido, desesperado. Não podem fazer isso. Vão destruir o nome da família. Meu tio era um homem respeitado. Seu tio era um covarde, cuspiu Antônio, levantando-se. Um covarde que protegeu um criminoso por anos. E essas moças, essas famílias, merecem justiça. Justiça? Dr. Mário deu uma risada amarga. Que justiça? Dr. Olavo está morto há 4 anos. A quem vocês vão punir? Aos fantasmas? A memória dele, respondeu Helena, também se levantando. Ela limpou as lágrimas, ergueu o queixo. Vamos mostrar para todo mundo quem ele realmente era. E vamos limpar o nome de minha mãe e das outras moças que foram culpadas por crimes que não cometeram. Dr. Mário deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Se vocês saírem daqui com essa caixa, eu processo vocês por invasão, roubo, difamação. Processe, disse Antônio, pegando a caixa. Mas essas cartas vão ver a luz do dia, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Ele passou por Dr. Mário, empurrando-o levemente para o lado. Helena o seguiu. Desceram a escada, atravessaram a sala sob o olhar acusador dos retratos dos Rodrigues, saíram para a rua. A chuva tinha começado. Fina, gelada, encharcando tudo. Antônio amarrou a caixa na sela, ajudou Helena a montar. Para onde vamos? Perguntou ela. Para a igreja, respondeu Antônio. O padre Augusto vai ter que responder por tudo. E depois, vamos ao jornal. Vamos publicar cada nome, cada carta, cada verdade que esse maldito caderno guarda. Eles cavalgarem sob a chuva, pela rua da igreja, subindo em direção à matriz. Mas quando estavam chegando à praça, viram fumaça. Muita fumaça, vindo da direção da igreja. Antônio esporeou o cavalo. Helena o seguiu. E quando dobraram a esquina e a igreja matriz apareceu na frente deles, os dois pararam, horrorizados. A sacristia estava em chamas. O fogo subia alto, lambendo as paredes de pedra, devorando a madeira antiga da porta e das janelas. Pessoas corriam de todos os lados com baldes d'água, gritando, tentando controlar as chamas que se espalhavam rápido demais. O sino da igreja tocava desesperado, convocando todos para ajudar. Antônio desmontou num pulo, jogou a caixa de metal para Helena. "Guarda isso com sua vida!" gritou por cima do barulho. "Não deixa ninguém chegar perto." Ele correu em direção à igreja. O padre Augusto estava no meio do tumulto, o rosto coberto de fuligem, tossindo, gritando ordens. "O registro!" gritava o padre. "Alguém precisa salvar os registros paroquiais." Antônio o agarrou pelo braço. "Padre, o que aconteceu?" O padre virou-se, os olhos arregalados de pânico. "Não sei. Eu estava no confessionário quando senti cheiro de fumaça. Quando corri para a sacristia, já estava tudo pegando fogo. Os livros, coronel, os registros de 100 anos. Antônio olhou para as chamas. A sacristia onde, uma semana atrás, ele vira o registro de 1919. O registro que provava o batismo de Helena. O registro com a anotação sobre Dr. Olavo Mendes. Foi proposital, disse Antônio, mas para si mesmo. Alguém ateou fogo de propósito. O quê? Não pode ser. Mas Antônio não esperou resposta. Correu para a lateral da igreja, onde homens formavam uma corrente passando baldes d'água. Pegou um balde, jogou água nas chamas. Pegou outro. O calor era infernal. A fumaça queimava os olhos e os pulmões. Helena havia descido do cavalo e ficado na praça, abraçada à caixa de metal, observando tudo com horror. Ao redor dela, a cidade inteira se reunia. Dona Carminha,
Dr. Tomás, o professor, os comerciantes, os colonos que estavam na cidade naquele dia. Todos ajudando ou apenas olhando, boquiabertos, enquanto a sacristia da igreja matriz, coração religioso de São João da Boa Vista, ardia. Levaram quase 2 horas para controlar o fogo. Quando finalmente as últimas chamas foram apagadas, restava apenas escombros fumegantes. As paredes de pedra resistiram, mas tudo dentro havia sido consumido. A madeira, os móveis, o armário dos registros e os livros, todos os livros paroquiais, batismos, casamentos, óbitos. Décadas de história viraram cinzas. Antônio entrou na sacristia destruída junto com o padre Augusto. O chão estava coberto de água e detritos carbonizados. O armário alto onde ficavam os registros estava reduzido a restos retorcidos de madeira queimada. O padre ajoelhou-se, pegou um pedaço de papel chamuscado e desabou em lágrimas. 100 anos, choramingou. 100 anos de registros, perdidos. Antônio se abaixou ao lado dele, pegou outro fragmento, parte de uma página do livro de 1919, mas estava tão queimado que mal dava para ler 2 palavras. Padre, disse Antônio baixinho, isso não foi acidente. Alguém quis destruir as provas. O padre ergueu o rosto, os olhos vermelhos, o rosto marcado de fuligem. Provas do quê? Do que você e o juiz Sebastião esconderam. Dos crimes do doutor Olavo. De tudo. O padre ficou pálido. Você acha que alguém faria isso? Você disse que se eu contasse, haveria consequências terríveis, lembrou Antônio. Acho que você estava certo. A noite caiu sobre São João da Boa Vista com um silêncio pesado. A igreja matriz, mesmo sem a sacristia, permanecia de pé. Suas paredes de pedra testemunhas mudas de segredos que alguém estava muito determinado a manter enterrados. Antônio e Helena voltaram para a fazenda quando já passava das 9 da noite. Estavam encharcados da chuva e da água usada para apagar o incêndio, exaustos, mas carregando a caixa de metal como se fosse ouro. Nazaré os esperava na cozinha, preocupada. Meu Deus do céu! O que aconteceu com vocês? Depois eu explico, Nazaré, disse Antônio. Prepara um café forte, por favor, e alguma coisa pra gente comer. Eles subiram para o escritório. Antônio trancou a porta, acendeu todas as lamparinas, espalhou o conteúdo da caixa sobre a grande mesa de jacarandá. O caderno do juiz Sebastião, as cartas, as certidões, tudo estava ali, intacto, a salvo das chamas que consumiram os registros da igreja. Foi muita coincidência, disse Helena, ainda tremendo um pouco. A gente descobriu essas cartas e no mesmo dia a sacristia pegar fogo. Não foi coincidência, respondeu Antônio, folheando o caderno. Foi alguém que soube que estávamos mexendo nisso e quis apagar os rastros, mas cometeu um erro. Qual? Não sabia dessa caixa. Queimou os registros da igreja, mas isso aqui, ele bateu no caderno, é ainda mais comprometedor. Porque não é só um registro oficial, são as próprias palavras do juiz, confessando que sabia de tudo e escolheu calar. Helena pegou uma das cartas, começou a ler. Era endereçada ao juiz Sebastião, datada de 1922, escrita por uma mãe desesperada. Excelência, imploro que faça algo. Minha filha Amélia está destruída. Não come, não fala, apenas chora. O que aquele homem fez com ela não pode ficar impune. O Senhor é juiz, pode fazer justiça. Por favor, em nome de Deus, ajude-nos. E embaixo, na caligrafia do juiz, uma nota. Conversei com o doutor Olavo. Ele negou tudo. Disse que a moça se ofereceu. Sua palavra contra a dele. Impossível provar. Aconselhei a família a buscar casamento rápido para a moça. É o melhor para todos. Helena deixou a carta cair sobre a mesa. Cobriu a boca com a mão. Antônio viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dela novamente. Quantas? Sussurrou Helena. Quantas moças ele destruiu? Antônio contou as cartas, os relatos no caderno, as anotações.
Pelo menos 7, disse, a voz dura. 7 que o juiz registrou. Podem ter sido mais. E todas silenciadas. Todas. Eles ficaram ali, na luz fraca das lamparinas, lendo aqueles relatos de dor, abuso e covardia institucional. Eram quase 11 da noite quando Nazaré bateu na porta, trazendo café e pão com manteiga. Colocou a bandeja sobre a mesa, olhou para os papéis espalhados, franziu a testa. O que é isso tudo, coroné? A verdade, Nazaré, respondeu Antônio. A verdade que tentaram esconder por 30 anos. Nazaré se benzeu, murmurou uma oração e saiu fechando a porta devagar. Foi Helena quem teve a ideia. Precisamos publicar isso, disse ela, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. Não só mostrar para algumas pessoas, publicar no jornal, para que toda a cidade, todo o estado saiba o que aconteceu. O jornal de São João é controlado pelas famílias importantes, lembrou Antônio. Duvido que publiquem algo que exponha os Rodrigues e os Mendes. Então mandamos para o jornal de Campinas, ou de São Paulo. Jornais maiores que não têm medo das famílias daqui. Antônio parou, pensou. Era arriscado. Seria um escândalo enorme. Destruiria reputações. Abriria feridas antigas. Viraria a cidade de cabeça para baixo. Mas era a coisa certa a fazer. Tá bem, concordou. Amanhã cedo eu vou a Campinas. Levo o caderno e as cartas para o Correio Popular. Conheço o editor de lá. Ele me deve um favor. Eu vou com você. Não, é perigoso. Se alguém queimou a sacristia para esconder provas, pode tentar algo pior. Exatamente por isso eu vou, insistiu Helena, parando na frente dele, os olhos firmes. Porque eu sou a prova viva. Eu sou uma das vítimas dessa história. E eu vou contar meu lado. Vou olhar no olho do editor e dizer: eu sou Helena, filha de Dalva Rodrigues. E minha mãe foi uma das mulheres que o Dr. Olavo Mendes destruiu. Eles não vão conseguir ignorar isso. Antônio olhou para ela e viu, talvez pela primeira vez, não a moça frágil que aparecera em seu portão 3 semanas atrás, mas uma mulher forte, determinada, pronta para lutar. Está bem, cedeu. Vamos juntos. Eles dormiram pouco naquela noite. Antônio ficou no escritório, organizando os documentos, escrevendo um relatório detalhado de tudo o que haviam descoberto. Helena ficou em seu quarto, relendo a carta de Dalva, se preparando mentalmente para o que viria. O amanhecer trouxe um céu limpo e frio. Antônio selou a charrete, guardou a caixa de metal embaixo do banco, coberta com uma lona. Levou também sua espingarda de caça, só por precaução. Helena desceu vestindo o melhor vestido que tinha, o cabelo preso num coque, uma expressão de calma determinada no rosto. Nazaré os despediu na porta com um abraço apertado e uma bênção murmurada. Zé Antônio ofereceu-se para ir junto, mas Antônio recusou. Preciso que você fique aqui, cuidando da fazenda. Se acontecer alguma coisa conosco, você procura o Dr. Tomás e entrega essa carta para ele, disse Antônio, entregando um envelope lacrado. Dentro estão instruções do que fazer com os documentos. Não vai acontecer nada, coroné, disse Zé Antônio, mas pegou a carta mesmo assim. A viagem de São João da Boa Vista até Campinas levava cerca de 5 horas de charrete. Antônio tocou os cavalos num trote firme, mas não muito rápido. A estrada de terra cortava fazendas, passava por pequenos vilarejos, atravessava pontes de madeira sobre riachos. Eles conversaram um pouco. Helena olhava a paisagem, as montanhas ao longe, os campos de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Antônio mantinha os olhos na estrada, atento a qualquer movimento suspeito. Estavam a meio caminho, passando por uma área de mata mais densa, quando ouviram o barulho de cavalos atrás deles. Antônio puxou as rédeas, olhou para trás. 3 cavaleiros vinham em galope, levantando poeira. Mesmo de longe, dava para ver que não eram viajantes comuns. Vinham com propósito.
Vinham rápido. Segura firme, disse Antônio para Helena e chicoteou os cavalos. A charrete deu um solavanco e saiu em disparada. Helena se agarrou ao banco, a caixa de metal batendo no chão. Os cavaleiros atrás aceleraram também, ganhando terreno. Parem! Gritou uma voz atrás deles. Parem em nome da lei! Mas Antônio não parou. Não quando tinha certeza de que aqueles homens não eram lei coisa nenhuma. Tocou os cavalos com mais força, a charrete balançando perigosamente nos solavancos da estrada. Um tiro cortou o ar. Helena gritou. Antônio abaixou a cabeça, continuou tocando. Outro tiro, este acertando a traseira da charrete, lascando a madeira. Eles vão nos matar, gritou Helena. Não se eu matar eles primeiro. Antônio puxou a charrete para o lado, parando num derrapão. Pegou a espingarda, saltou, usou a charrete como proteção. Helena se jogou no chão, se abrigando também. Os 3 cavaleiros se aproximaram, e então Antônio os reconheceu. Não eram homens da lei. Eram jagunços contratados, do tipo que fazia trabalho sujo para quem pagasse bem. Um deles Antônio reconheceu. Joaquim Preto, capanga conhecido do advogado Dr. Mário Rodrigues. Entreguem a caixa, gritou Joaquim, parando a poucos metros de distância, o revólver apontado. Entreguem e ninguém se machuca. Sobre o meu cadáver, respondeu Antônio, apontando a espingarda. Pode ser arranjado, coronel. O silêncio que se seguiu foi tenso. 3 homens armados contra um, e uma moça indefesa no meio. As chances não eram boas. Mas então, um ruído diferente. Cascos de cavalos, muitos cavalos, vindo da direção oposta. Todos viraram, aparecendo na curva da estrada, um grupo de 6 cavaleiros. E na frente, montado num cavalo branco, estava o Dr. Tomás. Achei que vocês podiam precisar de companhia, gritou o médico, sorrindo. Com ele vinham Zé Antônio, 2 colonos da fazenda, o professor da escola e, surpreendentemente, o padre Augusto, montado num cavalo desajeitado, mas determinado. Joaquim Preto e seus homens se entreolharam. 6 contra 3. As chances haviam mudado. Isso não acabou, rosnou Joaquim, mas já puxava as rédeas do cavalo. Vocês vão se arrepender. E galoparam de volta, desaparecendo numa nuvem de poeira. Antônio abaixou a espingarda, respirou fundo. Doutor Tomás desmontou, aproximou-se. Nazaré nos procurou esta manhã. Disse que vocês haviam partido para Campinas com documentos importantes, explicou. Achei melhor garantir que chegassem lá inteiros. Obrigado, doutor, disse Antônio, apertando a mão do médico com força. Obrigado de verdade. O padre Augusto também desceu do cavalo, cambaleando um pouco. Coronel, disse ele, a voz cansada. Eu passei a noite inteira pensando sobre tudo o que aconteceu, sobre todos os anos que passei calado. E cheguei à conclusão de que está na hora de fazer a coisa certa. Vou com vocês a Campinas. Vou testemunhar. Vou contar tudo o que sei. Antônio olhou para o padre, aquele homem velho que carregara segredos pesados por tanto tempo, e assentiu. Então vamos, disse. Vamos juntos. E assim, com a escolta improvável de um médico, um capataz, 2 colonos, um professor e um padre arrependido, Antônio e Helena continuaram a viagem para Campinas. Levavam consigo uma caixa de metal cheia de verdades explosivas. E a determinação de que, custasse o que custasse, aquelas verdades veriam a luz do dia. A tempestade que se aproximava de São João da Boa Vista estava apenas começando, mas dessa vez era uma tempestade de justiça. E nada nem ninguém ia conseguir detê-la. Chegaram a Campinas quando o sol já passava do meio-dia. A cidade era muito maior que São João da Boa Vista. Ruas largas, casarões imponentes,
bondes elétricos, movimento de gente e carruagens por todos os lados. O cheiro de café torrado impregnava o ar, misturado com fumaça de chaminés das fábricas que cresciam nos arredores. Antônio conhecia bem aquela cidade. Estudara direito ali, nos anos 1910. Frequentara os mesmos círculos sociais, os mesmos clubes. E conhecia Raul Mesquita, editor do Correio Popular, desde aquela época. Haviam sido colegas de turma, compartilhado cervejas e discussões acaloradas sobre política e justiça. O jornal ficava num sobrado de 3 andares na rua Barão de Jaguara. As janelas enormes deixavam entrar luz, e do térreo subia o barulho ritmado das máquinas impressoras. Antônio amarrou os cavalos, pegou a caixa de metal e entrou seguido por Helena e pelo padre Augusto. Dr. Tomás e os outros ficaram do lado de fora, montando guarda. A recepção cheirava a tinta e papel. Um rapaz jovem, de suspensórios e mangas de camisa arregaçadas, olhou o grupo com curiosidade. "Bom dia, posso ajudar?" "Preciso falar com Raul Mesquita", disse Antônio. "É urgente." "O senhor tem hora marcada?" "Não, mas diga a ele que o coronel Antônio Mascarenhas está aqui. Ele vai querer me receber." O rapaz hesitou, mas algo na postura de Antônio o convenceu. Subiu as escadas correndo. 2 minutos depois, desceu acompanhado de um homem na casa dos 50 anos. Cabelos grisalhos, óculos de armação redonda, cigarro pendurado no canto da boca. "Antônio Mascarenhas", exclamou Raul, abrindo os braços. "Quanto tempo? Deve fazer uns, 20 anos?" "Pelo menos", respondeu Antônio, apertando a mão do amigo. "Raul, preciso de um favor. Um grande favor." A expressão de Raul ficou séria. Ele olhou para Helena, para o padre, para a caixa de metal que Antônio segurava. "Vamos ao meu escritório." Eles subiram até o 3º andar. O escritório de Raul era uma confusão organizada de papéis, livros, xícaras de café frio e cinzeiros cheios. Pelas janelas, via-se a catedral no alto da colina. Raul fechou a porta, indicou as cadeiras. "Senta, me conta tudo." E Antônio contou. Começou pela carta anônima que recebera 3 semanas atrás. A chegada de Helena, a descoberta da violência que Dalva sofrera, a visita ao padre Augusto, a caixa no sótão da casa do juiz Sebastião, o caderno com as confissões, as outras vítimas, o incêndio na sacristia, a tentativa de emboscada na estrada. Enquanto falava, foi tirando os documentos da caixa e espalhando sobre a mesa de Raul. O caderno, as cartas, as certidões. Tudo. Raul pegou o caderno, começou a ler. Sua expressão mudou de curiosidade para choque, depois para fúria contida. Leu página após página em silêncio. Apenas o rangido da cadeira e o ruído distante das impressoras enchendo o ambiente. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. "Meu Deus", murmurou. "Olavo Mendes. Eu o conheci. Veio aqui algumas vezes. Era amigo do governador. Tinha influência até em São Paulo. Ninguém jamais suspeitou. Porque ninguém quis ver", disse o padre Augusto, a voz carregada de culpa. "Eu incluído. Escolhemos o silêncio, porque era mais fácil, mais seguro, mas não era certo." Raul olhou para Helena. "E você, moça? Você é filha de uma das vítimas?" "Sou", respondeu Helena, erguendo o queixo. "Minha mãe foi Dalva Rodrigues, e eu cresci sem saber quem ela era, sem saber de onde eu vim, porque a sociedade preferiu esconder a verdade do que fazer justiça." Raul assentiu devagar. Pegou uma das cartas. Leu em voz alta. "Excelência, minha filha tem 16 anos. Ela era uma menina inocente. Agora está grávida e em desgraça. O Dr. Olavo diz que ela mentiu, que inventou tudo. Por favor, faça algo. Por favor." Ele colocou a carta sobre a mesa com cuidado, como se fosse uma coisa sagrada.
Isso aqui, disse Raul, olhando para todos, isso aqui é dinamite pura. Se eu publicar, vai explodir. Vai destruir famílias, reputações, vai virar o interior de ponta cabeça. Eu sei, disse Antônio, mas precisa ser feito. Essas mulheres merecem que suas histórias sejam contadas. Merecem que o nome delas seja limpo. E os culpados? Perguntou Raul. Olavo Mendes está morto, o juiz Sebastião também. A quem vamos punir? A memória deles, respondeu Helena, a voz firme, e as estruturas que permitiram que isso acontecesse. Aos homens que sabiam e calaram, às famílias que escolheram reputação sobre justiça. A essa sociedade hipócrita, que culpa as vítimas e protege os poderosos. Raul olhou para ela com algo parecido com admiração. Você tem coragem, moça. E razão. Ele levantou-se, caminhou até a janela, ficou olhando a catedral por longos segundos. Então virou-se. Vou publicar. Página inteira, talvez 2, com todos os nomes, todos os detalhes. Vou usar o caderno, as cartas, o depoimento de vocês. Vai sair na edição de domingo, 3 dias a partir de agora. Obrigado, Raul, disse Antônio, sentindo um peso sair de seus ombros. Não me agradeça ainda, alertou Raul. Quando isso for publicado, vocês vão virar alvo. As famílias envolvidas vão negar tudo, vão contratar advogados, vão tentar processar o jornal e vocês. Vou dizer que é mentira, difamação, vingança. Que tentem, disse Antônio. Temos provas, documentos escritos pelo próprio juiz. E eu vou testemunhar, acrescentou o padre Augusto. Vou contar tudo o que sei. Sobre os batismos secretos, sobre as famílias que foram forçadas ao silêncio, sobre a pressão que o Dr. Olavo exercia sobre todos nós. Raul assentiu. Então está decidido. Deixem os documentos comigo. Vou precisar de uns 2 dias para escrever a matéria, verificar os fatos, preparar tudo. Voltem no sábado à tarde para revisar antes da impressão. Eles concordaram. Deixaram a caixa com Raul, que a trancou no cofre do jornal, e desceram de volta para a rua. Doutor, Tomás e os outros esperavam, ansiosos. E então? Perguntou o médico. Vai ser publicado, respondeu Antônio. Domingo, para todo o estado de São Paulo ler. Doutor Tomás sorriu. Então é melhor voltarmos para São João e nos prepararmos para o terremoto. Pessoal, escreve Justiça por Dalva nos comentários se você também acha que essas histórias precisavam vir à tona. Qual parte dessa história mais tocou você até agora? Conta pra gente. A viagem de volta foi mais tranquila. Ninguém os seguiu. Ninguém tentou emboscá-los. Mas Antônio sabia que era apenas a calmaria antes da tempestade. Quando aquela matéria fosse publicada, o inferno ia se soltar. Chegaram à fazenda Santa Rita quando já escurecia. Nazaré os esperava na cozinha com um jantar quente, frango ensopado, arroz, feijão, couve refogada. Comeram em silêncio, exaustos da viagem e da tensão do dia. Depois do jantar, Antônio subiu para o escritório. Precisava pensar, planejar os próximos passos. Mas quando acendeu a lamparina, viu que algo estava diferente. Havia um envelope sob sua mesa. O coração dele acelerou. Pegou o envelope com mãos trêmulas. Mesma letra irregular. Mesmo em papel pardo. Abriu. Coronel Antônio, você fez a coisa certa. Mas agora precisa saber de mais uma verdade. A mais dolorosa de todas. Dalva não morreu de câncer. Ela foi envenenada. Alguém em São João da Boa Vista quis silenciá-la antes que ela decidisse contar tudo. Procure o Dr. Tomás. Ele tem as suspeitas, mas tinha medo de falar. Agora que você está expondo tudo, ele pode confirmar. A verdade está no laudo que ele escondeu, no armário da clínica dele. Pasta vermelha. Código 1944. Dalva sabia demais. E alguém a matou por isso. Antônio leu a carta 3 vezes. 4, 5. As palavras dançavam na sua frente, recusando-se a fazer sentido. Envenenada. Dalva. Sua Dalva.
Não morrera de câncer. Fora assassinada. Ele se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás com o estrondo. Desceu a escada aos tropeços. Passou pela cozinha onde Nazaré lavava a louça. Saiu para o terreiro. Doutor Tomás estava preparando seu cavalo para voltar à cidade. Doutor, gritou Antônio. Preciso falar com o senhor. Agora. O médico virou-se. Viu a expressão no rosto de Antônio. E pálido. O que foi? Antônio mostrou a carta. Doutor. Tomás leu. E pela primeira vez desde que Antônio o conhecera, viu medo genuíno nos olhos do médico jovem. Como você conseguiu isso? Então é verdade? A voz de Antônio era um rosnado. Dalva foi envenenada? Doutor Tomás olhou ao redor, verificando se alguém mais estava por perto. Então, pegou Antônio pelo braço e o puxou para dentro do estábulo, longe de ouvidos curiosos. Escuta, disse o médico baixinho, urgente. Quando eu cheguei a São João da Boa Vista, há 2 anos, o Dr. Olavo já tinha morrido. Mas todos falavam dele como se fosse um santo. Benfeitor, salvador, herói. Comecei a atender na clínica que foi dele. E encontrei arquivos. Muitos arquivos. Arquivos do quê? De pacientes, tratamentos, mas também anotações pessoais. Coisas que ele não deveria ter escrito, mas escreveu. Encontros com moças jovens. Menções a problemas resolvidos. Pagamentos a famílias para manter silêncio. Ele documentou tudo, coronel. Como se fosse imune. Como se ninguém jamais fosse descobrir. E Dalva? Dr. Tomás respirou fundo. Sua esposa morreu em março de 1944. E eu não estava aqui ainda. Foi o Dr. Paulo, médico de Águas da Prata, que cuidou dela nos últimos meses. Ele diagnosticou câncer no estômago. Mas quando eu cheguei e comecei a revisar os casos, encontrei algo estranho no arquivo dela. O quê? O Dr. Paulo tinha pedido uma autópsia. Coisa rara, principalmente para família importante como a de vocês. Mas ele insistiu. Disse que os sintomas não batiam com câncer comum. A autópsia foi feita pelo legista de Campinas. E o laudo? O laudo apontou níveis altíssimos de arsênico no corpo dela. O mundo de Antônio desabou de novo. Arsênico, veneno de rato, veneno que matava devagar, imitando sintomas de doenças naturais. Por que ninguém me contou? A voz de Antônio era um sussurro quebrado, porque o laudo desapareceu. O doutor Paulo me disse que entregou uma cópia para o delegado da época, o delegado Otávio. Mas o delegado arquivou o caso. Disse que não havia provas suficientes, que podia ter sido contaminação acidental, que a família Mascarenhas era respeitada demais para ser manchada com suspeitas. E o laudo sumiu. Ou melhor, foi escondido. Mas você disse que tem uma cópia. Pasta vermelha. Código 1944. Dr. Tomás assentiu. Quando o Dr. Paulo morreu, ano passado, a viúva dele me entregou os arquivos pessoais. Disse que o marido tinha deixado instruções. Se algo acontecesse com ele, eu deveria guardar aqueles documentos. Um deles era uma cópia do laudo de Dalva. Eu guardei, mas nunca tive coragem de mostrar a ninguém. Até agora. Quem fez isso? Rugiu Antônio. Quem envenenou minha esposa? Não sei. Mas sei que 3 meses antes de morrer, Dalva procurou o padre Augusto. Pediu para fazer uma confissão longa. O padre nunca me contou o que foi dito. Segredo do confessionário. Mas disse que ela estava muito angustiada, muito assustada. Disse que queria contar uma verdade que guardara por anos, mas tinha medo das consequências. Antônio fechou os olhos. Dalva. Sua Dalva tinha decidido contar sobre Helena, sobre o Dr. Olavo, sobre tudo. E alguém a matara para impedir. Quem sabia? Perguntou, abrindo os olhos. Quem sabia que ela estava pensando em falar? Não posso ter certeza, mas... Doutor Tomás hesitou. Mas o delegado Otávio era primo do Dr. Mário Rodrigues.
E o Dr. Mário sempre foi obcecado em proteger o nome da família. Ele sabia sobre Helena. Sabia sobre o escândalo que seria se a verdade viesse à tona. Antônio sentiu a raiva subir pela garganta feito lava. Dr. Mário Rodrigues, o advogado que tentara impedi-los de levar a caixa. O homem que mandara jagunços atrás deles na estrada. O sobrinho do juiz covarde que protegera um monstro por anos. Ele matou Dalva, sussurrou Antônio. Ou mandou matar. Não tenho provas, alertou o Dr. Tomás. Só suspeitas. E um laudo que desapareceu dos arquivos oficiais. Mas você tem a cópia? Tenho. Na clínica. Trancada no armário de arquivos confidenciais. Então vamos buscá-la. Agora. Coronel é perigoso. Se o Dr. Mário descobrir... Que descubra, cuspiu Antônio. Esse homem tirou minha esposa de mim. Tirou uma mãe de Helena. E ainda acha que vai sair impune. Vamos buscar esse laudo e vamos adicioná-lo à matéria do jornal. Dr. Tomás olhou para Antônio, para aquele homem de 50 e poucos anos, que em 3 semanas perdera e ganhara uma filha. Descobrira que sua esposa fora vítima de violência e agora sabia que ela fora assassinada. E viu que não adiantava argumentar. Tá bem, disse o médico, mas vamos com cuidado e armados. Foram a cavalo, apenas os dois, pela estrada escura que ligava a fazenda à cidade. A lua estava coberta por nuvens e o caminho era iluminado apenas pelas lanternas que carregavam. O frio da noite cortava como lâmina. A clínica do Dr. Tomás ficava numa casa térrea na Rua do Comércio, perto da praça. Quando chegaram, tudo estava escuro e silencioso. Dr. Tomás tirou a chave, abriu a porta, entraram. O cheiro de álcool e éter impregnava o ar. Dr. Tomás acendeu uma lamparina. Conduziu Antônio até um pequeno escritório nos fundos. Havia um armário alto de ferro, trancado com cadeado. O médico pegou outra chave, abriu. Dentro, prateleiras cheias de pastas, organizadas por ano e número. Dr. Tomás passou o dedo pelas lombadas até encontrar a pasta vermelha marcada. 1944. Confidencial. Pegou a pasta, colocou sobre a mesa, abriu. E lá estava. O laudo da autópsia de Dalva Rodrigues Mascarenhas, datado de 28 de março de 1944. Assinado pelo Dr. Alberto Campos, legista de Campinas. Antônio leu com as mãos tremendo. Análise toxicológica revelou presença de arsênico em concentração letal no tecido gástrico, fígado e rins. Padrão consistente com envenenamento progressivo ao longo de 2 a 3 meses. Causa da morte: insuficiência orgânica múltipla provocada por intoxicação por arsênico. Conclusão: morte não natural. Recomenda-se investigação criminal. Embaixo, uma anotação à mão. Cópia entregue ao delegado Otávio Mendes em 30 de 3 de 1944, aguardando abertura de inquérito. Otávio Mendes. O sobrenome não era coincidência. Ele era parente do Dr. Olavo? Perguntou Antônio. Sobrinho, confirmou o Dr. Tomás. E como eu disse, primo do Dr. Mário. Toda essa gente está conectada. Protegem uns aos outros há gerações. Antônio fechou o laudo, abraçou a pasta contra o peito. Vou levar isso para Campinas amanhã mesmo. Raul precisa ver. Precisa incluir na matéria. Concordo. Mas, coronel... Dr. Tomás colocou a mão no ombro de Antônio. Isso vai implicar o delegado. Vai implicar o Dr. Mário. Talvez outros. Vão negar, vão lutar. Vão tentar destruir você e Helena. Que tentem. Eles saíram da clínica, trancaram tudo. Estavam prestes a montar quando ouviram vozes. Viraram-se. Da esquina, um grupo de homens se aproximava. Tochas acesas nas mãos. 6, 7, talvez 8. E na frente, inconfundível na luz alaranjada das tochas, estava o Dr. Mário Rodrigues. Coronel Mascarenhas, disse o advogado, a voz gelada. Achei que encontraria você aqui, sempre tão previsível.
Antônio e Dr. Tomás se colocaram de costas contra a parede da clínica. Antônio tinha espingarda, Dr. Tomás tinha um revólver. Mas eram 2 contra 8. O que você quer, Mário? Perguntou Antônio. Aquele laudo e a caixa de metal que você levou de minha casa. Devolva e ninguém se machuca. Você matou Dalva, disse Antônio. E não era uma pergunta. Dr. Mário sorriu. Um sorriso frio, de réptil. Eu não matei ninguém, coronel. Sua esposa morreu de câncer. Isso está documentado. O que você tem aí é um laudo fraudulento, criado por um médico incompetente que queria causar problema. Mentira! Prove! Cadê as testemunhas? Cadê as provas além desse papel? O delegado Otávio investigou na época e não encontrou nada. Caso arquivado. Porque vocês arquivaram, porque Dalva ia expor tudo e vocês não podiam deixar. A máscara de Dr. Mário rachou um pouco. A raiva apareceu por baixo. Minha família construiu essa cidade, sibilou. Meu tio, o juiz Sebastião, foi um dos homens mais importantes do interior paulista. E você acha que vou deixar um caderno cheio de devaneios de um velho senil destruir tudo? Acha que vou deixar a memória do doutor Olavo, homem que salvou centenas de vidas, ser manchada por acusações de moças que provavelmente se ofereceram e depois se arrependeram? Você é um monstro, sussurrou o Dr. Tomás. Assim como seu tio, assim como o Dr. Olavo. Eu sou um homem que protege o que é seu. E você, doutor, está interferindo em assuntos que não lhe dizem respeito. Dr. Mário fez um sinal. Os homens ao redor dele se aproximaram, formando um semicírculo. Alguns tinham facões, outros pedaços de pau. Um tinha uma espingarda velha. Última chance, disse Dr. Mário. O laudo. E me diga onde está a caixa. Está num lugar onde você nunca vai alcançar, respondeu Antônio. Está no cofre do Correio Popular de Campinas. E domingo, todo o estado de São Paulo vai saber o que sua família fez. A face de Dr. Mário se contorceu de fúria. Que seja, mas você não vai viver para ver essa publicação. Ele levantou a mão, prestes a dar o sinal de ataque. Foi quando uma voz cortou a noite. Eu não faria isso se fosse você, Dr. Mário. Todos viraram. Da rua principal, outro grupo se aproximava. E esse grupo era maior. 15, talvez 20 pessoas. Na frente vinha Helena, segurando uma lamparina alta. Ao lado dela, o padre Augusto. Atrás, Zé Antônio, Nazaré, os colonos da fazenda. E, surpreendentemente, Dona Laura, esposa do Dr. Tomás. E o professor da escola. E vários comerciantes da cidade que Antônio conhecia de vista. O que é isso? Doutor, Mário olhou ao redor, confuso, sentindo o controle da situação escapar. Helena deu um passo à frente. Ergueu a voz para todos ouvirem. Isso é a verdade vindo à tona, doutor. É a cidade finalmente abrindo os olhos. Eu sou Helena Rodrigues da Silva, filha de Dalva Rodrigues, e vim aqui dizer na frente de todos: minha mãe foi vítima. Ela e muitas outras. E o homem que vocês chamam de benfeitor, o Dr. Olavo Mendes, era um predador. Um criminoso que vocês protegeram por décadas. Mentira! Gritou o Dr. Mário. Essa moça é uma impostora, uma oportunista querendo manchar o nome de famílias honradas. Então explica isso aqui, disse o padre Augusto, dando um passo à frente e erguendo um livro. Era outro registro paroquial, mais antigo, que ele conseguira resgatar de seu arquivo pessoal antes do incêndio. Batismos secretos, crianças dadas a famílias. Tudo documentado, tudo verdade. E eu, como padre desta comunidade, confesso minha covardia intercalado por tanto tempo. O murmúrio percorreu os presentes. Dr. Mário olhou ao redor e viu que estava perdendo. Viu nos rostos das pessoas dúvida, choque e pior, começava a ver acreditação. Vocês não têm provas de nada, insistiu, desesperado agora. Temos, disse Antônio, levantando a pasta vermelha.
Temos o laudo que prova que Dalva foi envenenada. Temos o caderno do juiz Sebastião confessando tudo. Temos cartas de mães desesperadas. Temos testemunhos. E domingo, tudo isso vai ser publicado, para todo mundo ver. O silêncio que caiu foi absoluto. Dr. Mário olhou para seus homens, percebendo que mesmo eles começavam a hesitar. Olhou para a multidão que crescia, porque mais gente aparecia, atraída pela comoção. Olhou para Helena, para aquela moça de 28 anos que tinha o rosto de Dalva e a coragem que ele nunca teria. E então, pela primeira vez na vida, Dr. Mário Rodrigues não soube o que fazer. Isso não acabou, disse finalmente, a voz trêmula. Vou processar. Vou usar todos os recursos. Vai fazer o quê? A voz veio de trás da multidão. Era a dona Carminha, a fofoqueira da venda, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vai calar mais uma vez? Como calaram minha sobrinha? Amélia tinha 16 anos, Dr. Mário. 16. E depois que aquele monstro fez o que fez com ela, ela se jogou no rio. Minha irmã nunca se recuperou. E eu guardei esse segredo por 20 anos porque me disseram que era melhor assim. Mas não é melhor. Nunca foi. A confissão explodiu como uma bomba. Outras vozes começaram a se erguer. Uma mulher idosa contou sobre a neta. Um homem sobre a filha. Outro sobre a esposa que morrera de tristeza, anos atrás. Segredos guardados por décadas começaram a jorrar, como água de represa rompida. Dr. Mário recuou, cambaleou, ficou pálido. Seus homens se afastaram dele, como se ele fosse leproso. E então, sem mais uma palavra, virou-se e saiu correndo pela rua escura, desaparecendo na noite. Ninguém o seguiu, ninguém precisava. A verdade tinha vencido. O sol estava nascendo, quando finalmente todos se dispersaram. Antônio, Helena, Dr. Tomás e o Padre Augusto voltaram para a fazenda, exaustos, mas aliviados. Nazaré preparou café forte e pão quente. Sentaram-se à mesa da cozinha, enquanto a luz do amanhecer entrava pelas janelas. O que vai acontecer agora? Perguntou Helena. A matéria vai ser publicada, respondeu Antônio. O laudo vai ser incluído, e a justiça, mesmo tardia, vai ser feita. Pelo menos na história, na memória, no nome de Dalva e das outras mulheres. E o Dr. Mário vai responder, disse o Padre Augusto. Talvez não criminalmente, ele é esperto demais, cobriu seus rastros. Mas socialmente, moralmente, já está destruído. Ninguém em São João da Boa Vista vai querer associação com ele depois disso. Dr. Tomás assentiu, tomou um gole de café. E as famílias das vítimas vão poder finalmente falar, finalmente chorar, finalmente ter seu luto reconhecido. Helena olhou pela janela para o sol nascendo sobre os cafezais. Mamãe Dalva pode descansar agora, disse baixinho. Ela não morreu em vão. A verdade dela vai salvar outras mulheres. Vai impedir que isso aconteça de novo. Antônio pegou a mão de Helena por cima da mesa. Apertou com carinho. Ela teria orgulho de você, disse. Tanto orgulho. E pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrara Dalva, Antônio sentiu que ela estava realmente em paz. Sentiu que fizera finalmente o que ela gostaria que ele fizesse. Expusera a verdade, protegera a filha dela e dera voz às mulheres que foram silenciadas. A tempestade havia passado, e do outro lado havia sol. O sol daquele primeiro domingo depois da revelação nasceu vermelho sobre os cafezais, tingindo tudo com um brilho quente, que parecia finalmente anunciar um recomeço. A fazenda Mascarenhas acordou devagar, com o cheiro de pão assando no fogão a lenha e o vento fresco passando pelo mangueiral, empurrando as folhas como quem quer afastar de vez a sombra dos últimos anos. Mas mesmo com a calmaria da manhã, havia algo novo no ar. Um silêncio limpo, diferente, cheio de possibilidades. Helena foi a primeira a descer. Os pés descalços tocaram o chão frio da cozinha.
e ela estremeceu levemente, mas sorriu ao sentir o aroma forte do café coado, subindo da bacia de barro que Nazaré segurava. A luz passava pelas frestas da janela de taipa, desenhando listras douradas no rosto da jovem. "Dormiu bem, moça?" perguntou Nazaré, servindo café como quem oferece bênção. "Melhor do que nos últimos 3 anos", respondeu Helena, e sua voz tinha uma suavidade que ninguém ali ouvira antes. Sentou-se à mesa. O banco velho rangeu, som familiar e aconchegante, lembrando que ali, naquela casa, havia história demais para se apagar. Enquanto mordia um pedaço de pão quente, Helena olhou em volta, e pela primeira vez não sentiu o peso do julgamento do vilarejo. Sentiu apenas lar. Antônio desceu logo depois, ajeitando o chapéu com um gesto automático. Tinha olheiras profundas de noites mal dormidas, mas algo diferente brilhava em seus olhos. Uma paz tardia, mas verdadeira. Ele se aproximou da mesa e passou a mão pelos cabelos de Helena, como um pai que reencontra a filha perdida. "Hoje é o dia", disse ele, sentando-se. "A matéria já deve estar rodando. Quando o jornal chegar, São João da Boa Vista inteira vai saber a verdade." Helena respirou fundo. "Tô pronta." "Eu sei que tá." Lá fora o barulho de passos arrastados se aproximou. Era o padre Augusto, carregando uma pequena caixa de madeira. O velho estava abatido, o rosto vincado pela culpa de anos, mas havia firmeza em cada movimento. "Trouxe algo que acho que vocês devem ver", disse ele. Antônio fez sinal para que entrasse. O padre colocou a caixa sobre a mesa com cuidado, como quem deposita um bebê recém-nascido. Abriu lentamente. Lá dentro havia um terço antigo, um envelope e uma pequena imagem de madeira talhada. "Isso aqui", disse o padre, "era da sua mãe, Helena. Dalva me entregou um dia antes de morrer. Pediu que eu desse a você quando chegasse a hora. E eu demorei demais para achar coragem." As mãos de Helena tremeram. Ela tocou o terço, sentiu o frio das contas passando entre seus dedos. Depois, abriu o envelope. Era uma carta simples, a letra torta, apressada. "Minha Helena, se um dia você voltar, quero que saiba que te amei desde o primeiro instante. Que lutei por você como pude, mesmo quando ninguém me ouviu. Não deixei seu nome morrer. E se eu não estiver mais aqui, procure o coronel Antônio. Ele vai cuidar de você melhor do que qualquer pessoa nesse mundo." "Mamãe." Helena cobriu a boca. As lágrimas caíram, quentes, salgadas, escorrendo pela pele como um rio finalmente liberado após anos represado. "Ela pensou em mim até o fim." Antônio colocou a mão no ombro dela. Ela pensou. Cada segundo. Do lado de fora ouviram o tropel de um cavalo. Zé Antônio surgiu no terreiro, levantando poeira. "Coronel, o jornal chegou. Já tá tudo na praça." O coração de Helena disparou. Ela olhou para Antônio, que levantou devagar, sentindo o peso daquele momento histórico. "Vamos", disse ele. "É hora de ver o que fizemos juntos." A praça de São João estava lotada. Gente de todas as idades segurava o jornal Correio Popular nas mãos, comentando alto, apontando, chorando, balançando a cabeça em incredulidade. O barulho era intenso, ferraduras batendo no chão de pedra, crianças correndo, voz de gente indignada, murmurando orações, desabafando memórias enterradas por décadas. No centro da praça, o padre Augusto lia em voz alta trechos da matéria, enquanto o Dr. Tomás respondia a perguntas. O jornal estampava na capa, em letras enormes, "A verdade por trás do caso Dalva, laudo revela envenenamento, documentos expõem abusos do Dr. Olavo Mendes." E logo abaixo, em foto nítida, Helena Rodrigues da Silva rompe o silêncio de 28 anos. Quando Helena e Antônio chegaram, a multidão se abriu. Murmúrios correram entre o povo, como o vento em canavial. "É ela",
a filha de Dalva, a moça que teve coragem. Deus abençoe essa menina. A primeira pessoa a se aproximar foi Dona Carminha. Mas dessa vez, não havia veneno em seu olhar, só arrependimento. Moça, disse ela, enxugando o rosto com o avental. Me perdoa pelos anos de língua afiada. Se eu soubesse da verdade, se alguém tivesse falado, minha sobrinha talvez ainda estivesse viva. Helena segurou as mãos dela. A gente não apaga o passado, Dona Carminha, mas pode impedir que aconteça de novo. A mulher caiu no choro e abraçou Helena forte, como quem agradece e pede perdão ao mesmo tempo. Antônio observou de longe, sentindo o peito se encher de algo que não sentia desde a morte de Dalva: orgulho e esperança. De repente, passos apressados. Era o delegado Otávio, segurando um papel. Coronel, Helena, disse ele, ajustando o chapéu num gesto nervoso. A prefeitura convocou reunião urgente. Vão abrir investigação oficial. E, ele piscou, inseguro, abriram também processo de revisão das ações do antigo juiz Sebastião e do doutor Mário. Tudo o que vocês trouxeram mudou tudo. Helena respirou fundo, sentindo finalmente o peso sair de seus ombros. Era isso que mamãe queria, murmurou. O sino da igreja tocou. Não o toque desesperado do incêndio, mas um som claro, firme, anunciando mudança. O tempo passou. 3 meses depois, a fazenda Mascarenhas estava diferente. A plantação de café prosperava como nunca. A casa grande ganhara nova pintura. Na varanda, flores brancas que Helena plantara brotavam sob a sombra mansa da tarde. Os colonos passavam cumprimentando Antônio com respeito renovado. A vida, aos poucos, encontrara seu ritmo. Helena trabalhava na escola do vilarejo, alfabetizando crianças da roça. O professor antigo, agora seu aliado, cedia espaço, ensinava com ela, aprendia com ela. E Helena descobrira que tinha vocação para guiar outras vidas, como Dalva guiara a dela mesmo à distância. Certa tarde, Antônio apareceu com 2 canequinhas de café quente. A gente conseguiu, Helena, disse ele, sentando-se ao lado dela na escada da varanda. A investigação concluiu tudo. O nome de Dalva foi limpo. O registro novo foi publicado ontem no Diário Oficial. Ela não só foi inocentada, como reconhecida como vítima. Helena apertou o terço de Dalva pendurado no pescoço. Mamãe pode descansar de verdade agora. Pode, e você também. O vento passou leve, trazendo o cheiro de terra molhada. Um grupo de andorinhas cortou o céu, riscando linhas escuras contra o pôr do sol. Helena encostou a cabeça no ombro de Antônio, não como filha biológica, mas como alguém que encontrou um lar onde jamais imaginou que pudesse existir. Obrigada por tudo, coronel. Não sou coronel para você, sou só o Antônio. E vou estar aqui enquanto você quiser ficar. Ela sorriu. Um sorriso tranquilo, luminoso. No domingo seguinte, toda a cidade se reuniu na praça novamente. Mas dessa vez, não para silenciar dor, e sim para celebrar memória. O padre Augusto, de Batina Nova, abriu a cerimônia. Hoje, em nome da verdade e da fé que carregamos, dedicamos a nova sala de leitura da Biblioteca Municipal a Dalva Rodrigues. A placa brilhava sob o sol. Sala Dalva Rodrigues, em memória das mulheres que não puderam falar. Helena segurou a mão de Antônio. O povo aplaudiu. Crianças correram pelo terreiro. Gente do povoado trouxe bolos, cuscuz, pão de queijo, como se o evento fosse um grande batizado. E de certa forma, era mesmo. O batizado de uma nova era. Até Dona Carminha organizou uma mesa de doces, orgulhosa. Quando a cerimônia terminou, o padre Augusto chamou Helena de lado. Moça, preciso te mostrar uma coisa. Conduziu-a até a capela pequena atrás da igreja. Lá dentro, fresco e silencioso, entregou-lhe um envelope. Chegou ontem.
É da família de Amélia. Helena abriu. Era uma carta de agradecimento, escrita pela mãe da moça. Obrigada por devolver a voz da minha filha. Obrigada por fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Agora ela pode descansar. Helena fechou os olhos. Sentiu a mão de Antônio pousar em suas costas. Você mudou vidas, Helena. Igual sua mãe mudaria, se tivesse tido chance. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. A gente mudou, Antônio. Juntos. Lá fora, a praça fervilhava de alegria, vida e renascimento. A cidade que antes a julgara, agora a acolhia como uma das suas. Era, enfim, o começo de uma nova história. Naquela noite, antes de dormir, Helena saiu para o terreiro. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas brilhantes. Ela segurou o terço no peito e respirou fundo, sentindo a brisa suave roçar sua pele. Mamãe, murmurou, a gente conseguiu. E pela primeira vez, desde que voltara a São João da Boa Vista, sentiu que Dalva estava ali. Não como dor, não como ausência, mas como presença leve, amorosa, iluminando tudo. Helena sorriu para o céu escuro e voltou para dentro da casa, para a vida que estava reconstruindo, para as pessoas que amava, para o futuro que finalmente podia imaginar. A jornada dela e de Antônio não terminava ali, mas pela primeira vez em décadas, começava em paz. Secata. Se você gostou dessa história, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama boas narrativas. Clique na próxima história para continuar viajando pelo interior do Brasil. O que você achou dessa história?